Boa noite, irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus a todos vocês. Que bom estarmos juntos aqui, conectados, para termos esse momento especial dessa noite. E a minha oração é que a palavra de Deus possa falar ao nosso coração nesse momento no qual passaremos juntos aqui. Eu convido você, antes de mais nada, a orar juntamente comigo, a fim de que Deus possa conduzir esse momento no qual teremos agora. Vamos lá? Senhor Deus, reconhecemos a tua grandeza e a tua majestade. Senhor, tu que estás nos altos céus, o Senhor sabe dos nossos corações, das nossas lutas, o Senhor nos vê, nos enxerga. O Senhor sabe das nossas necessidades, ó Pai. E eu oro nesse momento para que o Senhor venha em direção a nós, que possamos reconhecer a tua grandeza e que possamos ter a convicção que o Senhor nos ama e que sabe de tudo que nós precisamos. Deus, visita o teu povo, que o teu povo seja abençoado e encorajado pelo poder da tua palavra. Eu oro ao Senhor também, Deus, pedindo por esse momento nosso, que o Senhor nos dê discernimento, sabedoria, que o Senhor possa trabalhar no nosso coração através do Espírito Santo e que possamos compreender, assim, o que o Senhor espera de nós nas nossas ações e que tudo isso glorifique e exalte o nome do Senhor. Deus, é isso que eu lhe peço, é isso que eu coloco diante de ti nesse momento, no nome precioso do Senhor Jesus. Amém e amém. Meus queridos, nós vamos iniciar nas próximas quartas-feiras aí até o final do ano, pensando especificamente, é lógico, na última quarta-feira de cada mês, um tema que é fundamental para a nossa espiritualidade, para a nossa jornada, e que todos nós, de alguma forma, precisamos exercer isso a fim de glorificarmos o nome do nosso Deus. E sobre o que, Asaf, nós vamos tratar, então, nesses dias? Nós vamos conversar um pouquinho sobre cultivando relacionamentos saudáveis dentro da igreja local, né? Quando nós pensamos em cultivar relacionamentos dentro da igreja local, uma das coisas que nós precisamos ter em mente é que Deus nos chama a cuidar uns dos outros. Deus, ele tem expectativas de que nós levemos as nossas lutas, as nossas dificuldades, os nossos problemas a Ele, mas também que nós possamos compartilhar isso com os irmãos, mas ao mesmo tempo ensinar outros irmãos, a fim de que então a igreja seja fortalecida e que todos experimentem sabedoria e possam praticar então o amor. Mas diante desse cenário, nós temos observado que existe, sim, diante de nós, diante da vida nossa, há muitos problemas que nós lidamos, situações que passamos. E, na grande maioria das vezes, o que nós temos percebido é que muitos irmãos acham que o outro pode se virar sozinho. Às vezes sabem de problemas, às vezes sabem de situações, mas não querem se envolver com aquilo que o irmão está passando, lidando ou precisa de ajuda. E o que acontece muitas vezes é que nós transferimos essa responsabilidade, esse cuidado que é esperado de todos dentro da comunidade local, nós transferimos isso para outras pessoas que nós achamos que talvez sejam mais capazes, ou talvez para outras pessoas que consideramos que têm uma maior habilidade ou que são melhores qualificadas, mas que, no fundo,
não consideramos e não lembramos que nós temos uma responsabilidade com o nosso irmão. E uma pergunta importante nesse momento: será que ao nos comportarmos dessa forma, temos agido de forma correta diante do Senhor e de sua igreja? Nós temos, então, transferido essa responsabilidade para outras pessoas? Será que estamos atentos a isso e consideramos que, na diversidade dos dons, nós temos, então, o privilégio de servirmos a sua igreja? Meus irmãos, quando nós pensamos em relacionamento, nós precisamos ter em mente que Deus quer usar o seu povo sobre esse tema. O cuidado mútuo da alma precisa ser uma característica normal no ambiente da igreja, ao ponto de estarmos prontos a estender ajuda, mas ao mesmo tempo de receber ajuda de outros irmãos. Ou seja, aconselhar e receber cuidado mútuo são coisas indispensáveis e essenciais para o desenvolvimento da igreja e principalmente no ambiente de uma igreja saudável. Então, é muito importante nós sermos encorajados nessa noite a como desenvolvermos relacionamentos saudáveis no ambiente da igreja e como podemos ajudar as pessoas dentro da igreja. E isso se desenvolve através de movimentos ativos, de ações ativas, cultivando então isso para a glória de Deus. Ok? O que nós vamos fazer então nessa noite? Nós vamos pensar nesse tema. E esse tema, então, ele é fruto de uma literatura de um pastor chamado Edward Welsh, onde juntos, então, nós vamos estudar algumas lições nas quais ele propõe a fim de que uma igreja possa ter relacionamentos saudáveis e possa vivenciar ofertando ajuda e saber também como receber ajuda da igreja local. Então, pensando nessas lições, nós vamos abordar nessa noite, então, 2 lições que servem de encorajamento para nós, mas também serve de que nós possamos aí analisar como nós temos também nos comportado, ok? Então vamos lá. A primeira lição é a seguinte: como que nós podemos cultivar esse tipo de relacionamento e a humildade, com toda a humildade. No domingo que se passou, nós tocamos bastante nessa questão da humildade quando nós estudamos a história ali de Roboão e de como ali nas cenas daquela história ele revelou o orgulho do seu coração e ele então se submeteu à ajuda e Deus então cuidou do seu coração. E hoje a primeira lição que nós vamos ver aqui é sobre a humildade. E eu gostaria então que você se atentasse aí juntamente comigo, ok? Com toda a humildade, então, a lição número 1. Nós temos então o chamado. O chamado da igreja é o quê? Cuidar de almas. Você foi chamado a isso. Eu fui chamado para cuidar de pessoas. A igreja como um todo precisa vivenciar esse cuidado de almas, ok? Quando essa atitude começa, quando que essa atitude, então, de cuidar de outras pessoas, ela dá o pontapé inicial? Ela se dá quando nós entendemos o quê? A nossa necessidade de cuidado. Ou seja, quando que eu inicio o cuidado e a importância da mutualidade no cuidado com os meus irmãos? É quando eu entendo que eu também preciso ser cuidado. Isso envolve o quê? A minha ação
e o meu papel de compreender que eu, de forma humilde, também careço do cuidado dos meus irmãos. Precisamos de Deus e precisamos do quê? De outras pessoas. Nós, então, precisamos estar atentos a isso, porque na nossa sociedade moderna, o que nós temos visto e mudando aí de valores, aquilo que as pessoas têm propondo é que nós não precisamos de pessoas. Você consegue sozinho, tu dá conta sozinho. Mas o Evangelho não diz sobre isso. Nós precisamos de Deus e precisamos de outras pessoas. E para que isso aconteça, então, é necessário ter o quê? Humildade. É necessário ter humildade. Então, com toda a humildade, que envolve, então, esse primeiro passo para o cuidado com outras pessoas, para que nós, então, possamos construir relacionamentos saudáveis, é necessário, então, nós termos essa convicção de que, para que eu possa estender ajuda ao outro, é necessário entender que eu também preciso do quê? Ser ajudado. Quando? Sempre. Em todo tempo. A começar de mim. Nós precisamos de ajuda. E quando eu entendo isso, eu ajo com humildade, eu posso também oferecer ajuda aos meus irmãos. Isso contribuirá para uma cultura de igreja mais unida e menos autodefensiva. Imagine um grupo de pessoas unidas, onde você pode falar da sua dor e onde você ouve as pessoas respondendo com compaixão e oração. Onde você pode falar do seu pecado e onde as pessoas tentam lhe ajudar, orando por ti, lhe encorajando através da palavra de Deus a abandonar aquele pecado. Nós podemos provar disso hoje. Por quê? Porque Cristo veio a esse mundo. Cristo nos perdoou, Cristo nos lavou a fim de que nós possamos falar então abertamente, sem vergonha, né? Amando ele e amando ao próximo, a fim do quê? De ajudar, a fim de propor edificação ao próximo, a fim de dar esperança àqueles que nos cercam. E fugindo, então, da autodefensiva. O que nós percebemos que, infelizmente, por conta, então, desse cenário, existem várias pessoas que só vivem na autodefensiva, que não querem ajuda. E que, quando, então, se expõe à ajuda, ela vai até um certo limite, ela não se deixa levar por outros passos. E nós sabemos que uma igreja unida, uma igreja que quer, então, vivenciar esse cuidado mútuo consigo mesmo e com outras pessoas, ela precisa, então, ter a convicção que a humildade é a primeira lição para que ela, então, desenvolva, ela possa desenvolver atos que glorifiquem a Deus. E o primeiro ato é: eu posso contribuir com o meu irmão, mas para que eu possa contribuir com ele, eu preciso ter humildade. A humildade é prioridade na minha vida, entendendo que eu preciso de ajuda também. Pensando nisso, o apóstolo Paulo, ele faz da humildade uma prioridade. Nessa semana, nós começamos a falar sobre avivamento espiritual, e eu tenho encorajado os irmãos que estão participando a entender, olha, para que você compreenda a importância do avivamento pessoal na tua vida, tu precisa entender que Deus é a tua prioridade. E eu tenho conversado com eles nesse sentido. Cristo é a tua prioridade hoje? E aqui, quando nós estamos olhando, então, no exemplo de como nós podemos, então, ajudar quem? Ao próximo, e sermos ajudados, nós precisamos colocar a humildade como prioridade. O apóstolo Paulo nos ensina sobre isso, quando ele diz lá em Efésios 4, do 1 ao 3, o seguinte: como prisioneiro
no Senhor, suplico-lhes que vivam de modo digno do chamado que receberam. Sejam sempre humildes e amáveis, tolerando pacientemente uns aos outros em amor. Façam todo o possível para se manterem unidos. E se manterem unidos no espírito, ligados pelo vínculo da paz. Então, meus queridos, quando nós estamos olhando para essa orientação aqui do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, que, para falar a verdade, essa carta aqui, ela tem dentro dela a proposta de trabalhar com a união da igreja. O apóstolo Paulo já inicia aqui o seu argumento falando sobre o nosso chamado como crentes no Senhor Jesus, de viver de modo digno. Mas também, olha só a ênfase que ele dá. Sejam sempre o quê? Humildes e amáveis. Está vendo a questão da prioridade do apóstolo Paulo? Ser humilde. O apóstolo Paulo nos revela, então, que a humildade precede o quê? As nossas ações. A nossa vida precisa começar a ser desenvolvida quando nós queremos ajudar aos nossos irmãos e também queremos desfrutar da ajuda, ela precisa começar com humildade. E onde que o apóstolo Paulo aprendeu isso? Com Cristo. Com Cristo. A vida de Cristo revelou humildade. Quando nós olhamos para o Evangelho de Mateus, capítulo 11, do versículo 28 até o versículo 30, as palavras do Senhor Jesus ali, diante do chamado que ele deu às pessoas para irem em sua direção, ele disse que era para aprender de quem? Dele, porque ele era o quê? Manso e humilde. Então, meus irmãos, se nós queremos ajudar ao próximo, e se nós, então, queremos dar esse primeiro passo, nós precisamos ser o quê? Humildes. Humildes. Porque a humildade nos faz lembrar também que nós somos pecadores e que precisamos de quem? Do nosso Deus. E precisamos de outras pessoas. O cristão humilde, meus irmãos, ele reconhece seus muitos pecados e limitações. Todos nós pecamos e nós temos os nossos pecados e temos as nossas limitações. E para que então possamos ajudar outras pessoas, nós precisamos reconhecer isso. O cristão humilde, ele responde: eu preciso de Jesus e preciso de outras pessoas. Os irmãos, quando nós fomos chamados a viver o evangelho, a participar da família do Senhor, meus queridos, nós somos então uma família e nós precisamos uns dos outros. Ficar na autodefensiva, ficar de escanteio, ficar do lado, você não pode então vivenciar verdadeiramente o chamado do Senhor para a sua vida, que é ser cuidado e ajudar ao próximo. Ao reconhecer isso, o cristão humilde, ele revela confiança em quem? No controle de Deus e a certeza do perdão e do amor do Senhor. Então, mesmo que ele reconheça os seus pecados e as suas limitações, ele está o quê? Descansando no perdão e no amor do Senhor. Não somente isso, ao afirmar isso, ele revela o quê? O seu descanso em Jesus e não de ter de ser alguma coisa. Às vezes as pessoas vivem na defensiva, criam um estereótipo, se vestem de algo que elas estão tentando ser e não descansam naquilo que o Senhor Jesus já fez nelas e já as tornou a partir da obra da cruz. E por isso, então, nós precisamos descansar no Senhor, a fim de que nós possamos dar o passo de ajudar os outros. O cristão humilde que reconhece suas necessidades e fraquezas
abre as portas para a graça de Deus, na qual encontramos confiança, paz, segurança, sabedoria, força e liberdade aonde? Nele. Por isso, meus irmãos, nós podemos perceber a importância do quê? A importância da humildade. Então, o apóstolo Paulo aqui, ele nos dá essa ênfase. A humildade precisa ser uma prioridade na vida do crente. E com quem que ele aprendeu isso? Com Cristo. E o cristão humilde, então, ele responde dessa forma. Uma outra questão importante sobre essa lição da humildade, a primeira lição, é que a humildade, ela conduz à oração. A humildade conduz à oração. Meus irmãos, o que você está querendo dizer, Azaf, quando você está propondo essa questão que a humildade conduz à oração? Olha só, acompanhe comigo. A humildade que conduz à oração, ela é uma maneira, então, de pôr a humildade em ação. De que forma? Peça a alguém para orar por você. Quando foi a última vez que você pediu para alguém orar por você? Você tem pedido para que outras pessoas orem por você? Uma das coisas que o orgulho faz na nossa vida, ele nos impede de mostrarmos que somos vulneráveis. E a humildade e o seu ensino através de Cristo, ela não se importa com isso. Ela não se importa que seremos expostos. Mas ela se importa da oportunidade que Deus dá de usar a vida dos outros irmãos para cuidar de nós. E por isso que a humildade conduz à oração. Às vezes as pessoas dizem, mas uma vez eu abri meu coração, e aquela pessoa me disse algo nada encorajador. Mas isso então que você está fazendo é pior ainda, porque você está guardando ainda mais os seus problemas para si. E revela mais ainda o coração que orgulhoso, que não se dispõe a ir para outras pessoas e perguntar a elas se elas podem orar por você. E essa é uma estratégia do quê? Da autodefensiva. Pode até parecer eficaz a curto prazo, mas não é. Esse tipo de pensamento leva à miséria e não à segurança. É estilo aquela falsa estabilidade na qual nós olhamos no domingo, na vida do rei Roboão. Os queridos, a humildade, ela nos conduz à oração. Peça a alguém para orar por você. E como você pode, então, pedir oração? Como você pode desenvolver isso? Eu gostaria aqui, então, de lhe ajudar nesse sentido. Primeiro, identifique o problema, então, em sua vida. Qual que é o problema? São relacionamentos? É dinheiro? É o trabalho? É saúde? É alguma questão específica ligado talvez até mesmo ao conhecimento de Deus? Ou pode ser qualquer outra coisa, mas identifique o problema. Esse é o primeiro passo de como você pode pedir oração. Segundo, conecte um problema específico à Escritura. Conectar o seu problema específico de que forma? Por exemplo, se você está ansioso por conta da conta que você vai pagar amanhã, que você não sabe como fazer, é você conectar isso a uma realidade.
né? Qual realidade? A realidade do texto bíblico. Então, por exemplo, não andar ansioso por coisa alguma, confiar nas promessas de Deus, que Deus está cuidando e que aquele dinheiro que ainda não entrou na tua conta, Deus está no controle também, e Ele vai providenciar que esse recurso chegue até você, né? Relembrar da promessa de Deus, de que Deus cuida de você. Então, essas são duas questões importantes para que você possa aí ter em mente antes de você pedir oração para as outras pessoas. Então, algumas coisas importantes. A vontade de Deus é que peçamos ajuda, tanto a Ele como a outras pessoas. Agindo assim, então, você vai tornar as outras pessoas também mais aptas a pedirem ajuda a você. Pois os melhores auxiliadores são os necessitados e humildes. Então, quando você está fazendo isso, está demonstrando que você também pode auxiliar no futuro. Assim, influenciamos a Igreja do Senhor a também reconhecer que ela é necessitada, fraca e vulnerável. E lembre-se, isso é o que Cristo espera de nós. E isso é reflexo do quê? De humildade. De humildade. E eu gostaria, então, de dar alguns exemplos, então, de como você pode pedir as orações. Um exemplo, por exemplo, ultimamente o gerente do meu departamento tem sido crítico e rude. Eu nem sei o que pensar mais sobre tudo isso. Você pode, então, me dar algumas ideias de como eu posso orar? Ou até mesmo, você pode orar por mim sobre isso? Lembra, então, do problema específico ligado às Escrituras? Para que eu responda ao que ele de forma amorosa, para que eu não haja de forma precipitada, para que eu seja sábio com as minhas palavras. Isso está conectado com a forma como eu olho, então, para o meu problema e como eu conecto ele com as Escrituras e como eu proponho que as pessoas orem por mim. E isso exige de nós o quê? Humildade. Humildade. Então, a primeira lição que nós estamos olhando hoje, agora, como nós podemos cultivar relacionamentos saudáveis dentro da igreja, nós precisamos agir com humildade, com toda a humildade. E a partir do momento que fazemos assim, nós podemos vivenciar o nosso chamado, tendo utilidade ao próximo. De que forma? Agindo com humildade. E quando eu ajo com humildade, eu também reconheço a minha necessidade do quê? De ajuda. Isso faz com que eu possa proporcionar uma igreja que vivencie isso. E a humildade, como nós vimos, o apóstolo Paulo, é uma prioridade. E a humildade conduz à oração, onde eu peço oração às outras pessoas. E aqui 2 passos importantes: identifique o problema em sua vida, conecte um problema específico à Escritura, e então vá, peça oração aos seus irmãos. Chegamos então à nossa segunda lição e última dessa noite, ok? Essa segunda lição, então, fala sobre aproxime-se das pessoas. Aproxime-se das pessoas. Meus irmãos, não tem como nós vivenciarmos o cultivo de relacionamento se nós não aproximarmos das pessoas. Se nós não aproximarmos das pessoas da igreja local. Meus irmãos, quando nós olhamos para a palavra de Deus, Deus toma a iniciativa e se aproxima de nós. Nós tomamos a iniciativa e nos aproximamos de outras pessoas. Olha aqui de novo, estamos olhando novamente para aquilo que Deus já fez e tem feito na nossa vida, tomamos ele como exemplo e então copiamos, nos tornando então seus imitadores nisso.
a fim de que nós possamos cultivar bons relacionamentos, ajudando o próximo e permitindo também ser ajudado. Deus toma a iniciativa de vir até nós. E nós tomamos a iniciativa e nos aproximamos de outras pessoas. Meus irmãos, o Senhor Deus sempre dá o primeiro passo. Ezequiel 34:11 afirma o seguinte: pois assim diz o Senhor soberano, eu mesmo procurarei minhas ovelhas e as encontrarei. O povo de Deus, meus irmãos, nesse texto havia abandonado seu pastor, o Deus Todo-Poderoso. O povo não tinha reações de que iria em direção ao Pai. Mas então o bom pastor, o Pai, vai atrás de suas ovelhas. E, meus irmãos, isso é nítido de Gênesis a Apocalipse. Isso acontece. Deus vai em direção às suas ovelhas. Deus vai em direção às pessoas. E o texto, como você pode observar aí em amarelo, procurarei, encontrarei. O Senhor sempre dando o primeiro passo. Isso exige de nós o quê? Ações. Ir em direção às pessoas. Meus irmãos, pensando nisso, Jesus vem então a nós e nós vamos uns aos outros. Jesus vem a nós, então nós vamos em direção às perdão, nós vamos em direção às pessoas. Irmãos, a graça de Deus, ela se aproximou. Ela se revelou a nós, se aproximou de nós através da pessoa do Senhor Jesus. E, meus irmãos, nós éramos inimigos de Deus e Ele tomou essa iniciativa. Ele veio em direção a nós, quando nós éramos seus inimigos. E tomar essa iniciativa nos expõe a ser humilhados, como Cristo também foi. Quantos rejeitaram a Cristo, meus irmãos? Quantos nos rejeitarão também? Quantos de vocês talvez já foram em direção a pessoas e foram rejeitados? Assim como eu também já fui. Mas isso deve ser algo que nos limite? Não. Porque não limitou Jesus também. Às vezes nós temos dificuldade de procurar pessoas que são mais difíceis de conversar. Mas nós precisamos procurar elas. As mais difíceis, as mais caladas, talvez aquelas mais deslocadas no ambiente da igreja, nós precisamos ir em direção a elas. Amando-as e não se preocupando, não temendo se teremos rejeição. Mas o que Cristo espera de nós é: vá. Vá em direção às pessoas, assim como eu também fui em direção a vocês. Jesus vem a nós e nós vamos uns aos outros. Nós vamos em direção às pessoas e elas vão em direção também a nós. Nós damos essa liberdade porque nós queremos construir relacionamentos saudáveis. Nós queremos vivenciar, cultivar relacionamentos que glorifiquem a Deus nessa via de mão dupla para a glória de Deus. Uma outra questão também importante, até comentei um pouquinho nisso, no nosso treinamento de evangelismo, no nosso segundo encontro, Jesus ouve, nós ouvimos. Meus irmãos, parece que nós não temos cultivado a paciência de ouvir as pessoas. Pergunte e ouça as pessoas, ouça o teu irmão, ouça a tua irmã. Às vezes nós queremos só falar, responder. Ouça, entenda. Se mova por compaixão. E como isso se dá, então? Todos nós precisamos tanto de humildade como do auxílio da Escritura, para que possamos vencer os estágios iniciais de uma conversa proveitosa. Nós, voltando a falar de novo, humildade. Então,
Tá vendo que a humildade, ela está conectada aí com o quê? Com a forma como nós aproximamos das pessoas. Então, a primeira lição foi: nós precisamos cultivar aí o quê? A humildade, né? Com toda humildade nos aproximar das pessoas. Mas também, ao perceber a questão da humildade, nós precisamos ter ação do quê? De se aproximar das pessoas. Assim como Jesus veio a nós, nós vamos em direção às pessoas, mas nós também precisamos o quê? Ouvir as pessoas. E nós, então, fazemos isso com humildade, com o auxílio da palavra de Deus, a fim de que possamos ter o quê? Conversas proveitosas. E como nós podemos fazer isso? Eu gostaria de deixar aqui alguns passos para desenvolver isso. Passos iniciais aí. O primeiro passo, né? E por que você está propondo, Azaf, perguntas nesse sentido, para que a gente possa pensar? Porque as perguntas fazem com que nós possamos o quê? Ouvir as pessoas. Fazem com que nós possamos prestar atenção às respostas que as pessoas estão nos dando. Faz com que nós possamos mostrar interesse às pessoas. Faz com que nós possamos entender as alegrias e tristezas que as pessoas estão vivendo, elas estão passando. E eu gostaria, então, de dar aqui, então, alguns passos iniciais. Número 1, o Senhor nos chama de sua família, então, nos cumprimentamos calorosamente. Meu irmão, cumprimente ao teu irmão, cumprimente a tua irmã. Tem esse calor humano. Parece que nós precisamos falar ainda mais disso, mas a gente não vai ter tempo, mas a pandemia mexeu com essa questão também, né? Nós precisamos trabalhar melhor isso agora dentro de nós. O Senhor nos chama a sermos uma família. Por isso, estenda afeto aos seus irmãos. A irmandade, a igreja do Senhor. Isso revela o teu cuidado. Isso revela que você se importa com as pessoas. Tem esse passo. Uma outra questão, o Senhor nos conhece pelo nome, então aprendemos o nome de alguém. Meus irmãos, nós precisamos conhecer as pessoas e conhecê-las pelo nome. Precisamos chamar as pessoas pelo nome, conhecê-las, quem são pelo nome, a fim de que então nós possamos nos envolver com essas pessoas, nos envolver com elas. Você sabe o nome dos irmãos que se reúnem na igreja local, ali, naquele lugar que chamamos de casa de oração? Tu sabe o nome de todo mundo que está ali? Tu sabe o nome dos filhos, dos irmãos? O Senhor nos conhece pelo nome. Meus irmãos, outro passo importante, o Senhor conhece detalhes aparentemente irrelevantes a nosso respeito, como, por exemplo, o número de fios de cabelo em nossa cabeça. Então, nós nos interessamos também pelos detalhes. Se o Senhor sabe os detalhes da nossa vida, nós também precisamos procurar saber os detalhes da vida dos nossos irmãos. Nós somos o quê? Uma família. E a família, ela busca conhecer as necessidades daquele que fazem parte do seu convívio. Você não vai saber das necessidades dos seus irmãos no silêncio, em casa, calado. Isso não funciona. Isso não acontece. Algumas perguntas aqui, essa pessoa é nova aqui no grupo, na igreja, onde essa pessoa mora, com quem ela mora, ela trabalha, ela estuda, ela é dona de casa, ela é casada, ela namora, não namora, tem filhos, não tem. Tudo isso faz parte do nosso real interesse de nós o quê? Irmos em direção às pessoas, de nós termos a decisão de nos aproximarmos das pessoas. São passos essenciais e necessários. Irmãos, nós precisamos nos aproximar das pessoas como Jesus se aproximou de nós. Nós precisamos nos aproximar das pessoas como Jesus se aproximou
de nós. Meus irmãos, nós precisamos cultivar dentro da igreja local relacionamentos saudáveis. E esses relacionamentos são vividos na mutualidade, quando nós trabalhamos a humildade em nós, com reconhecimento de quem nós somos. E quando nós fazemos isso, nós podemos estender ajuda aos nossos irmãos, porque precisamos de Deus e precisamos de outras pessoas. Isso é um coração humilde. Mas também nós podemos o quê? Nos aproximar das pessoas. E de que forma? Como Cristo fez. Como Cristo se aproximou das pessoas, se aproxime de outras pessoas. Os irmãos, tudo isso envolve o quê? Tudo isso envolve ações necessárias. E esse é o encorajamento da palavra de Deus a nós nessa noite. Que nós possamos o quê? Cultivar, desenvolver relacionamentos o quê? Relacionamentos saudáveis dentro da igreja local. E esses relacionamentos são essenciais para uma igreja saudável, para o desenvolvimento da igreja local, para a honra e glória de Deus. Irmãos, essa é a palavra de encorajamento para nós nessa noite. E nós possamos ter humildade, reconhecendo a necessidade de Deus e de pessoas, e que nós possamos ir em direção às pessoas, como Jesus veio em direção a nós. Que Deus te abençoe e que nós possamos ser encorajados a termos uma outra postura diante da igreja e dos irmãos. Que nós possamos ser como Jesus, revelando a humildade e indo em direção a outras pessoas para a glória do nosso Deus. Que Deus te abençoe, que Deus lhe capacite e que a sua igreja possa cultivar relacionamentos saudáveis. Uma excelente noite para você e que a graça do Senhor esteja com você e toda a sua família. Até logo. Uma boa noite. Deus te abençoe.